Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer as atividades das aulas 35 e 36, caderno 3. Eu estou na página 13. Aqui nesta aula nós vamos aprender a fazer um gênero bem específico, o manifesto. E para vocês fazerem aqui essa proposta, eu vou utilizar um vídeo também tratando um pouquinho deste assunto e vou ler com vocês então o texto que tem aqui e a proposta. O assunto é bem interessante, é sobre a utilização da rede e, no caso aqui, o contexto é que uma diretora, ela começa a policiar, cercear a liberdade de expressão dos alunos em rede. Ela tomou essa medida bem radical. Então, o tema é interessante e tá logo aqui, ó. Você vai representar os colegas da sua escola. Então, como representante, você vai falar sobre esse monitoramento que essa diretora vem fazendo. E aí, nessa reunião de pais e professores com a direção da escola, você vai tratar desse assunto e você vai convocar, então, os pais e os demais professores para agir em conformidade com vocês e com esse documento que vocês estão manifestando, ou seja, dizendo que a diretora não tem o direito de cercear a liberdade dos alunos nas redes sociais. Pessoal, essa proposta de redação da Unicamp, ela é bem antiga, ela tem quase uma década, mas vamos pensar agora o que está acontecendo com o Facebook, com o WhatsApp e com o Instagram. O que vem acontecendo? Por conta aí do inquérito das fakes. Muito interessante e muito atual essa proposta. A discussão desta aula vai ser pertinente para os dias atuais. Vamos então? Dentre os gêneros argumentativos, o manifesto tem uma característica fundamental, que é expor ideias referentes a um assunto compartilhadas por um grupo de pessoas. Quanto à estrutura, o manifesto não tem uma forma rígida, se comparado aos demais gêneros, como a dissertação, a notícia de jornal, o artigo, até mesmo porque com a inovação tecnológica, muitos dos seus elementos tiveram que se adaptar às necessidades do momento, como é o caso dos manifestos veiculados por meios digitais. Geralmente, o manifesto ele tem um título que referencia exatamente o assunto. Por exemplo, Manifesto Comunista, Manifesto Antropofágico. Então, esses manifestos que ficaram reconhecidos aí ao longo da nossa história, eles têm um título que serve muito bem de exemplo para o que nós estamos falando aqui. Então, geralmente, o título, ele encabeça o assunto, ele denomina do que vai ser tratado, ele sintetiza o assunto. Aí, no corpo do texto, nós temos as opiniões dos autores, as quais devem ser alicerçadas em argumentos, geralmente em tom de evocar um pedido, alguma manifestação mesmo, então tem esse tom assim mais aguerrido e geralmente nesses pedidos nós temos um ponto de vista a ser defendido de forma bastante convincente, o local e a data e a assinatura dos manifestantes. Então, o manifesto, ele olhando assim, ele até se assemelha um pouco à carta aberta. Existem diferenças que posteriormente nós vamos tratar aqui. Vamos ao vídeo agora, gente? Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Esse é um trecho do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, de 1928. E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente aqui mais uma vez no Brasil Escola com vocês. Hoje pra gente falar de manifesto, esse gênero que talvez não seja tão comum assim no seu dia a dia, mas que tem um papel muito importante dentro da nossa sociedade. Muito bem, quando a gente fala de manifesto, nós estamos falando de um gênero que é predominantemente argumentativo. Em parte desse texto a gente vai ter exposições sobre o que interessa àquele grupo, e daqui a pouco eu falo sobre isso, quem é esse grupo. Mas basicamente vai ser um texto que vai defender muito ponto de vista, que vai bater muito numa ideia e que vai apresentar uma série de argumentos para se fazer convencer pelas outras pessoas. Ele pode ser escrito dentro de uma perspectiva social, política, cultural e até mesmo religiosa. Grande parte das vezes, porém,
a gente vai ver que a motivação para a escrita do manifesto é política, mesmo que seja cultural, mesmo que seja religioso, mesmo que seja social. O intuito é chamar a atenção da sociedade para algo que a sociedade ainda não está consciente. Então aquele texto vai ser escrito como uma espécie de pedra fundamental daquele grupo, né, que defende aquele ponto de vista e está mostrando esse ponto de vista com o intuito de se marcar politicamente dentro da sociedade. Quer seja dentro da estrutura social, quer seja dentro da estrutura cultural ou mesmo religiosa. Uma outra possibilidade que a gente tem de produzir um manifesto é com o intuito de conclamar a população a participar de algo. Então o manifesto também pode ser feito para poder juntar pessoas em prol de um determinado ponto de vista, de uma determinada manifestação. Então pensando, né, nessa motivação para a escrita aí do manifesto, a gente vai entender que a argumentação visa ao convencimento das pessoas, né, para adotarem uma nova postura em relação àquilo que está sendo manifestado. Então, se o que se manifesta é um novo movimento artístico, então é para informar a sociedade quais são as bases desse novo movimento artístico e para que a sociedade possa comprar essa ideia, né, possa se deixar persuadir por esse novo movimento. Se é, por exemplo, a fundação de um novo partido político, então é com o objetivo de informar a sociedade sobre quais são as ideologias, quais são as ideias defendidas por esse partido, quem são as pessoas, né? Se é, por exemplo, um manifesto religioso, ele também vai ter esse intuito de conclamar a população a acatar determinados pontos de vista. É muito comum que a gente ouça falar dos manifestos dentro da esfera cultural. Então eu abri minha aula hoje citando o manifesto Antropófago, aí, do Oswald de Andrade, escrito em 1928, mas a gente também tem o manifesto do Pau-Brasil, né? Nós temos o manifesto da arte concreta, nós temos o manifesto do futurismo, aí já não é no Brasil mais, né? Nós temos o manifesto surrealista, então aqueles movimentos de vanguarda, né? Especialmente aquelas vanguardas europeias ali que tanto influenciaram a arte brasileira, cada um deles teve o seu manifesto, cada um deles teve lá o seu texto mostrando quais são as novas ideias daquele movimento artístico, daquele período, o que se propõe a partir daquele momento. E aí, nesse sentido, é um exercício filosófico também de poder se pensar dentro desse contexto social e histórico, né? O que acontece com o nosso mundo neste momento? Vou montar um movimento artístico, então o que eu quero que as pessoas pensem a respeito deste movimento inserido dentro deste contexto social e histórico? Isso ajuda a ser conduzido exatamente pelo texto manifesto. Há também diversos manifestos políticos, sendo o Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels, em 1848, o mais conhecido deles, né? E até hoje esse manifesto é vendido em forma de livros e você vai encontrá-lo muito facilmente pela internet. Do ponto de vista estrutural, não tem uma regra, né? O manifesto tem que ser escrito dessa forma, o parágrafo tem que ser desse jeito e tal. Na verdade, assim, o gênero é mais ou menos livre, né? Se você voltar lá no começo da nossa aula e ouvir o recital, né, aquela recitação que eu fiz do Manifesto Antropófago, você vai ver que não tem uma estrutura muito fixa e que no caso de um movimento artístico ele pode ser escrito, inclusive, com um recurso poético, né, com um trabalho de sintaxe, com um trabalho de metáforas aí, de figuras de linguagem de um modo geral. Porém, a gente não pode esquecer que a argumentação ela não se manifesta somente do ponto de vista objetivo, né? A gente está muito acostumado a falar de argumentação na perspectiva de uma dissertação ou de um artigo de opinião, mas a argumentação também pode ser construída dentro de uma perspectiva lírica. Então, mesmo que o texto seja altamente poético, ele pode ter um caráter argumentativo muito forte, mesmo que ele se utilize de ironias, de figuras de linguagem diversas, metáforas, etc. Ele pode ter um caráter aí de posicionamento, né, e que adiciona essa série de justificativas para fazer com que o outro, para fazer com que o leitor saiba, entenda e principalmente acate aquelas ideias. Em alguns casos, esse texto vai se assemelhar inclusive a uma carta aberta. A gente vai ver que dependendo do objetivo, do tema, daquilo que está sendo tratado, de quem é que está escrevendo, sob que perspectiva se escreve, o texto vai se assemelhar muito à carta aberta. Então, por exemplo, para convocar para uma manifestação,
é mais natural que isso seja feito por meio da carta aberta do que pelo manifesto. Contudo, o manifesto ele traz esse caráter organizado de grupo e ele então adquire um valor aí documental importante, porque como eu disse antes, ele pode funcionar como uma espécie de pedra fundamental, né? É como se o grupo a partir daquele momento dissesse: nós existimos e nós estamos conclamando, né, as pessoas a poderem participar desse grande movimento. Então o manifesto ele tem um papel sim um pouco mais sério, um pouco mais documental do que a própria carta aberta, né? Pode se parecer com a carta aberta, mas sim vai ter a sua diferença, especialmente do ponto de vista documental. Outra diferença dele para a carta também é que ele costuma ser um pouco maior que a carta, né? Às vezes muito maior do que a carta aberta, e ele é escrito por um grupo que já tem uma organização ideológica. Eles já possuem um tipo de posicionamento que está um pouco mais sedimentado, está um pouco mais firme do que o da carta aberta. A carta aberta é um instrumento, muitas vezes, de momento, né? Então aquele grupo se organiza ali porque precisa resolver uma situação que é urgente. E aí essa carta aberta é escrita para poder divulgar para o máximo de pessoas possíveis e chamar a atenção delas a respeito daquele problema. Mas o manifesto não, o manifesto ele é um texto mais pensado, mais gestado, vamos dizer assim, já que ele tem esse caráter documental. E aí, né, essa curiosidade aí a respeito desse nome manifesto é porque ele está fazendo isso, né? Ele está manifestando um posicionamento daquele grupo e fazendo com que as pessoas entendam quais são as ideias daquele grupo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, dá um joinha aí pra gente. Procure na internet, tem vários exemplos de manifestos para você ler. Com certeza isso vai te ajudar, inclusive, né, nos estudos de vestibulares. Valeu demais e a gente se vê numa próxima aula. Agora eu vou ler para vocês a proposta que a apostila traz. Escolas monitoram o que o aluno faz em rede social. Durante uma aula vaga em uma escola da Grande São Paulo, os alunos decidiram tirar fotos deitados em colchonetes no pátio para a aula de educação física. Um deles colocou uma imagem no Facebook com uma legenda irônica em que se dizia: "Vejam as aulas que temos na escola." Uma professora viu a foto e avisou a diretora. Resultado: o aluno teve de apagá-la e todos levaram uma bronca. O caso é um exemplo da luta que as escolas têm travado com os alunos por conta do uso das redes sociais. Assuntos relativos à imagem do colégio, casos de bullying virtual e até mensagens em que, para a escola, os alunos se expõem demais, estão tendo de ser apagados e podem acabar em punição. Em uma outra instituição, contam os alunos, um casal foi suspenso depois que a menina pôs no Orkut uma foto deles se beijando nas dependências da escola. As escolas não comentaram os casos. Uma delas diz que só pediu para apagar a foto porque houve um tom ofensivo. Como outras escolas consultadas, nega que monitore o que os alunos publicam nos sites. Exercícios. Como professores e alunos são amigos nas redes sociais, a escola tem acesso imediato às publicações. Foi o que aconteceu com um aluno do ABC Paulista. Um professor soube da página que esse aluno criou com amigos no Orkut. Nela resolviam exercícios de geografia, cujas respostas acabaram copiadas por colegas. O aluno teve que tirá-la do ar. O caso é parecido com o de uma aluna de 15 anos do Rio de Janeiro, obrigada a pagar uma comunidade criada por ela no Facebook para a troca de respostas de exercícios. Ela foi suspensa. Já o aluno do ABC Paulista não sofreu punição. E o assunto ética na internet passou a ser debatido em aula. Transformar o problema em tema de discussão para as aulas é considerado ideal por educadores. A atitude da escola não pode ser policialista. Tem que ser preventiva e negociadora, no sentido de formar consciência crítica, diz Silvia Colello, professora de pedagogia da USP. Esse texto ele foi proposto nessa prova para que os alunos, por meio dele, fizessem aí um manifesto. E dá para perceber que esse texto ele tem bastante informação para a gente, então, com base nele, fazer um manifesto, como o último parágrafo, por exemplo, propor uma sugestão, os outros parágrafos dizendo aí a perseguição da escola
escola, né, em relação ao que os alunos fazem em redes sociais. Vamos à proposta. Coloque-se no lugar dos estudantes de uma escola que passou a monitorar as páginas de seus alunos nas redes sociais da internet, após um evento similar aos relatados na matéria reproduzida. Em função da polêmica provocada pelo monitoramento, você resolve escrever um manifesto e recebe o apoio de vários colegas. Juntos, decidem lê-lo na próxima reunião de pais e professores com a direção da escola. Nesse manifesto, a ser redigido na modalidade oral formal, você deverá necessariamente explicitar o evento que motivou a direção da escola a fazer o monitoramento, declarar e sustentar o que você e seus colegas defendem, convocando pais, professores e alunos a agirem em conformidade com o proposto no documento. Então veja, gente, tá bem claro, você vai se colocar no lugar de um aluno que a escola passou a monitorar as suas páginas nas redes sociais e você vai ter que criar então uma situação em que a escola começou a monitorar o que os alunos postavam. E aí você vai resolver então, no dia da reunião, fazer esse manifesto e convocar os colegas e os professores e até a direção da escola de que isso não é legal, de que isso invade a privacidade dos alunos, de que a escola não deveria fazer esse tipo de perseguição e solicitar que os pais e os professores estejam em conformidade com o que vocês gostariam, para a diretora parar de perseguir ou para a escola não fazer mais esse tipo de perseguição e as justificativas, o porquê que vocês estão fazendo esse tipo de pedido, certo? Vamos agora às orientações que eu vou deixar aqui para vocês fazerem então essa atividade. Orientações. Lembrar que o texto é um manifesto que será lido em uma reunião de pais com a escola e explicitará um ponto de vista face a esse monitoramento pela direção da escola. Fazer saudação ao iniciar, apresentar-se como estudante que fala não apenas em seu nome, mas em nome de um grupo, que você então deverá angariar e convocar pais, alunos, professores a agir em conformidade com o que vocês defendem. A linguagem adequada, a modalidade oral, mas formal, uma vez que se destina a ler em uma situação de interlocução, mas em evento solene, porque é uma reunião, e o tom precisa ser convocatório, no caso, o imperativo aí é muito importante. Ao elaborar o manifesto, reúna recursos de expressão necessários à defesa do seu ponto de vista, a fim de que você consiga conquistar o grande público. Então, uma linguagem pertinente à situação, bastante vocativo, bastante imperativo, e exemplos que sejam pertinentes. Procure fazer apelo à liberdade de expressão, à privacidade de vocês, alunos, à preservação da imagem da escola, respeito às regras da instituição escolar, diálogo construtivo entre escola e alunos, dentre outras possibilidades. Certo, gente? Eu vou ler aqui agora exemplo de 2 redações acima da média para mostrar para vocês. Manifesto a favor da sociedade virtual. No caso, gente, eu coloquei assim, mas seria o título e tinha pulado uma linha o aluno, mas eu acabei colocando desta forma para a gente colocar tudo num slide só. Ok? Nós, estudantes da escola Hélio Cerqueira Leite, estamos aqui perante pais, professores e também direção para reivindicarmos nossos direitos em redes sociais. O monitoramento feito pela escola, desde que comentários feitos através do Facebook em relação à baixa produtividade das aulas de matemática foram publicados, não justifica esse controle sobre nossas postagens, que são reflexos da nossa opinião. Por isso, manifestamos para garantir a nossa liberdade virtual. Ou a escola tem poder sobre nós, até mesmo quando estamos fora dela. Também temos nossa vida pessoal e esta inclui nossas opiniões e pensamentos. Alunos, pais e até mesmo vocês, professores, juntem-se a nós por essa causa. Não podemos negar a sociedade virtual tão presente em nosso dia a dia. E quando eu digo nosso, é porque sei que não importa a qual grupo você faça parte. Certamente está envolvido em redes sociais. Todos nós temos sim o direito de publicar nossas opiniões virtualmente sem que ninguém nos controle.
Os comentários sobre as aulas foram apenas uma maneira que utilizamos para expor algo que pensamos sem dirigir-se diretamente à direção, ou seja, não cometemos nenhum erro a ponto de sermos vigiados virtualmente. Pensem nisso e logo juntem-se a nós, estudantes. Aqui, pessoal, se vocês observarem, a utilização das exclamações é exatamente nesse tom de manifesto, nesse tom convocatório. E se vocês observarem, este aluno, ele foi brilhante porque ele criou uma situação. Se você olhar na coletânea, não tem escola Hélio Cerqueira Leite, não tem aula de matemática, não tem comentário sobre as aulas de matemática no Facebook. Então, este é exatamente o desafio. Você precisa criar todo esse contexto, certo? Vamos ver o outro exemplo. Caros pais, professores e diretoria, nós, alunos desta escola, nos sentimos chocados com o recente episódio no qual alguns alunos gravaram uma aula de história e a criticaram com comentários públicos no Facebook, uma rede social da internet. Porém, fomos ainda mais surpreendidos quando a direção de nossa escola decidiu não apenas exigir que tal material fosse apagado e os responsáveis punidos, mas também criou um monitoramento do que é publicado na internet pelos alunos, para que assim qualquer material danoso à imagem da escola possa ser rastreado e apagado. Repudiamos tal medida e exigimos que a escola não haja de maneira tão abusiva e arbitrária. A escola é uma instituição educacional conscientizadora e, portanto, deve trabalhar para educar os seus alunos sobre os seus limites fora e dentro do ambiente escolar e conscientizá-los sobre como emitir as opiniões. É cobrado de tal instituição que fomente as discussões e os debates para ajudar os seus alunos a desenvolver um senso crítico e postura adequada no mundo moderno. O monitoramento na forma como foi instalado em nossa escola não contribui para nenhum desses objetivos, pelo contrário, prejudica o trabalho da nossa escola. Com ele, a escola não só contribui para alcançar alguns de seus objetivos mais importantes, mas também perde um grande espaço de discussão e aperfeiçoamento, o qual seria muito útil para ela mesma interagir com os alunos, o espaço da internet. E é por isso que nós defendemos que a medida do monitoramento seja revogada e convocamos pais, professores e outros alunos desta escola para que juntos trabalhemos para replantar esta medida com projetos realmente efetivos e que procurem instruir, conscientizar nossos alunos para formar cidadãos conscientes, preparados para ingressar nessa sociedade adulta com as capacidades que lhes são exigidas. Então veja, pessoal, esse texto aqui, ele tem uma diferença muito grande do anterior. Embora não tenha título, não tenha esse tom mais convocatório, ele está mais elaborado, o discurso dele, a linguagem dele está mais formal, certo? E o fato de não ter esse pontinho final ali é que exatamente estava assim na proposta lá da Unicamp. Tudo bem? São exemplos de redação acima da média, não são exemplos nota 10. Eu postei aqui exatamente para orientá-los do que seria um manifesto e como deveria ser esse texto, que na verdade ele é essencialmente argumentativo. Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido direitinho o que é para ser feito, que vocês tenham gostado do assunto e da proposta, e eu aguardo vocês então nas nossas aulas síncronas para nós corrigirmos e eu verificar certinho a estrutura do manifesto que vocês fizeram e para tirar dúvida aí, caso vocês tenham dificuldade para desenvolver essa proposta, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau!